tô vendo aqui a informação, é do Vessone, né? Que foram 4 milhões de dólares por 90% dos direitos econômicos. Certo. Vale a pena, Mano De Paula? Fala, mano. A questão não é nem valer a pena, era uma obrigação, né, ô De Paula? Já que ele bateu metas dentro do contrato, então o Corinthians ele teve aí a obrigação de comprar. Mas eu vou te falar, Bento, não é o melhor zagueiro do Corinthians, mas também não é o pior. Eu acho que é uma boa opção para banco, mas é um jogador caro aí para ser banco, né? Eu espero que ele melhore o futebol dele para que ele possa tentar brigar pela titularidade. Mas ele é artilheiro, hein? Pra lá e pra cá, né? É Os dois, favor e contra, né? O gol custa. Mas assim, mano, eu acho assim, o Kaká, eu gostei dele ficar no Corinthians. Por quê? Porque ainda que os titulares não possam atuar, quando você tem um Kaká no banco de reservas, não é uma temeridade, né, mano? Não é aquilo que você fala, nossa, quem vai agora ferrou. Socorro. Não, Kaká é um cara que dá conta do recado. E ele, De Paula, é um zagueiro muito rápido. Eu gosto dele, a recuperação dele é boa, porque, cara. Porque assim, hoje a dupla titular do Corinthians, se jogar com 2 zagueiros, é André Ramalho e Gustavo Henrique. Hoje essa é a dupla do Corinthians, né? Nossa. Porque o Félix Torres perdeu espaço, né? E o Kaká também é reserva. E o Tchoca tá retornando. Tchoca. Aqui, ó. Na minha época, Tchoca era outra coisa, não era zagueiro. Peraí, não pode ter que mudar esse nome, senão vai ser piada eterna. Vou fazer o quê? Deixa só João Pedro. O Pedro, cara é esse. Então, assim, melhor mudar já, né, seu Bento? Então, assim... agora já era. O Corinthians, ele tem opções, cara. E André Ramalho e Gustavo Henrique, uma boa dupla, assim. Eu ouvi alguém murmurando... Nossa, alguém murmurando aí, mas... Gustavo Henrique é lento. André Ramalho e Gustavo Henrique é uma boa dupla de zaga. Uma boa dupla. O Gustavo Henrique tem jogado bem, mano. Eu concordo com você, De Paula. Obrigado. O Gustavo Henrique, ele é muito técnico. Mas o grande problema aí nesse ponto, concordo com o Sombra também. Ele não é um zagueiro pra jogar aí também, aí tendo que pegar alguém no mano a mano. Ele tem que sempre jogar na sobra e ter uma marcação, principalmente de volantes aí, podendo dar um suporte pra ele ali. Porque o Gustavo Henrique, ele nunca foi rápido, já desde a época do Santos. E agora com mais de 30 aí, ele já é um jogador aí que se ele tiver realmente que apostar corrida com o atacante, vai ficar pra trás. O Kaká, diferente do Gustavo Henrique, ele não é tão técnico, mas ele é um jogador mais veloz. Mas eu concordo com você, se tivesse que montar hoje a dupla titular de zagueiros do Corinthians, pra mim é Gustavo Henrique e André Ramalho. Ô, seu Mendes, só uma informação rapidinho. O Corinthians acabou de soltar uma nota, mano. Segue aí com você. O Corinthians só hoje deve ter soltado umas 14 notas oficiais, né? Vai a respeito de tudo quanto é assunto. Mas eu vou na mais importante, que é recente agora, que é sobre o Rodrigo Garro, né? O Corinthians acaba de publicar que o Garro está em tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito. O tratamento teve início em dezembro, após o término da temporada, e seguiu durante o período de férias. Os sintomas vêm sendo monitorados desde abril do ano passado, e o jogador está aos cuidados dos médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos do clube. Por que essa nota? Porque ninguém vê o Garro treinar, né? O pessoal fica procurando o Garro nas imagens da Corinthians TV, etc e tal. O Corinthians está dando uma satisfação aqui, mano. O Garro tá em tratamento. Não tem nada a ver com o abalo psicológico do acidente? Interna. Segundo o Corinthians, ele tá em tratamento, cuidados médicos. Isso é Miguel, né? Na parte interna. Vocês viram que saiu o laudo do cara do falecido, né? Sim. Cocaína e álcool. Mas uma isso, coisa não anula a outra. Mas isso em termos jurídicos não pesa, porque o que vai decidir é quem tava na mão certa e na mão errada, fazendo a condução. A lei de lá é a mesma dos veículos, né? Mas esse afastamento aí, De Paula, pelo seu feeling, é mais um afastamento para tratar a parte psicológica do jogador, ou você acha que de fato aí realmente tá tendo algum... Eu acho que ele tá sendo preservado, viu, mano e Marcão? Acho que ele tá sendo preservado porque é muita exposição, cara. Sim. O cara é muita exposição. E o Garro, ele é um moleque assim que a gente teve contato lá, gente boa, ele foi pai recentemente, sabe? Enfim, é complicado vivenciar isso. Eu não tô dizendo que ele tem culpa, não tem culpa, mas você, de uma maneira ou de outra, seja por culpa ou ausência de culpa, acabar atropelando e matando alguém, cara, isso aí você lembra da época, lembra da época do Edmundo, De Paula? A repercussão foi outra, até porque não tinha esse tanto de informação, acesso à rede social como é hoje. Não tinha nem rede social, né, Não tinha nada. A gente viu que o Edmundo ficou mal pra caramba. As pessoas... Eu lembro do Edmundo entrar em campo, as torcidas gritavam assassino pra caramba, velho. Então isso aí foi em final de 95, Portuga. Final de 95 E o duro e o que é chato também é que um acidente, isso aí qualquer um tá sujeito a acontecer. Agora, não precisa entrar no mérito. Quem tá certo, quem tá errado é a justiça. Isso aí vai ser apurado, mas assim, o Garro é um jogador super importante, né, mano?
tomara que ele se recupere desse trauma aí, eventualmente, e consiga ajudar o Corinthians pra sequência. É bola demais, hein? Joga muito. Eu concordo com você, De Paulo, até pelo potencial que ele tem. Eu cansei de falar algumas vezes e o Domênico concordou comigo, que ele é o próximo 10 da Argentina. Não. Aí eu não concordo com você. Agora tem uns 10 na frente dele lá. Mas bem até agora, velho. Mas imaginar o Garro numa seleção argentina não é absurdo, não. Não, mas 10, né? A seleção não, mas o 10 eu acho difícil. Não, 10 não, velho. Como não? O Sombra não dá, não. Ô, gente, vocês estão de brincadeira. Pra mim, o Garro hoje... Pra mim, o Garro hoje é o melhor camisa 10, não é do Brasil. É da América do Sul. Me fala hoje um 10 que joga mais que o Garro. Oscar, filhão. Você já viu? Mano, não, o outro também. Sem ver jogar, já sei que joga mais. Só na Argentina, dá uma pesquisada no Echeverri, mano. Depois você fala. Echeverri bom era aquele boliviano. Ele diabo. Dá uma olhada no cara, depois você fala. Mas alguma coisa aí você vê. Não, eu vi que o Corinthians, né, mano, e De Paulo já procuram aí outro patrocínio master. Já tá consultando outras, porque... Não, mas, ô Bento, a informação é que o Corinthians ele foi consultado. O Corinthians, inclusive, ele tá preservando a patrocinadora atual. O Corinthians é muito grato até pela parte lá que lhe toca, porque essa empresa acabou entrando naquele imbróglio todo que teve com a ex-parceira e tem uma relação de confiança entre ambos. Tanto que quando houve aquela primeira sanção do governo, o Atlético Paranaense já retirou o patrocínio de imediato e o Corinthians ainda preservou. Então, a procura está sendo aí das empresas para com o Corinthians e não do Corinthians para com as outras empresas aí. Mas diga aí. Mano, teve uma notícia muito boa hoje, lá no Parque São Jorge. O Mirassol acertou a contratação do volante Rony. Que beleza. O Rony, que estava emprestado ao Atlético Goianiense por R$300 mil e tal, retornou ao Corinthians. E o Mirassol, porque tá montando um esquadrão para jogar a Série A, né, o Sombra? Esse ano no Brasileirão, montando um baita no esquadrão, chamou o Rony. E o Rony foi para lá. Além do Rony, o Mirassol já contratou Cleison, ex-Cuiabá, que também passou pelo Corinthians. Guingnaldo, lateral esquerdo, enfim, tá montando... David Braz. Tá montando... montando um timaço. Ou seja, favorito na próxima quarta-feira contra o Santos. Ainda vai favoritíssimo. Ô, Pedrinho, você viu quem é o técnico, De Paula? Quem é? Vocês viram quem é o técnico? Eduardo Barroca. Barrocão. Porque o Mozart foi pro Curitiba, né? Então, realmente, o Mirassol... Então, o Rony... E tem mais um, De Paula. Você não pode esquecer, viu, mano? Sabe quem é o atacante? Quem? Matheus Davó. Davó, contratou Davó também. Mirassol vem afiado. E o goleiro? Reinaldo. O goleiro é o Muralha. Ainda? Mas não era aquele reserva. O goleiro, meu Deus do céu. Não, o goleiro é o Muralha, pô. É o Muralha. David Braz. O Rony acertou com o Mirassol, ainda bem, porque não tem risco dele entrar em campo. Eu me lembro do dia que a gente tava numa transmissão, o cara falou assim, eu tenho que falar. Mano, eu sou o professor de educação física essa foi do demais. Rony. O Mano só faltou falar, você é o culpado. Só com o Mano acontece essas coisas, velho. O cara chamou o Sgrillis, mano. O cara teve a pachorra, o Pedrinho. Aí ele chamou o Sgrillis lá, o Sgrillis estava no campo lá, e falou, preciso falar uma coisa. Falou, eu fui o professor do Rony. Então você é o culpado por ele ter virado jogador, porque se ele tivesse estudado mais, você não avisou, ele ter virado outra coisa. E o Rony foi um dos poucos que eu vi protagonizar, que eu narrei, dando um carrinho de cabeça. Carrinho de cabeça, ele deu um carrinho rasteiro. É um jogador que, pra ser ruim, precisa melhorar 100%. Ele é, como diria meu pai, ele é esforçado. O que mais, seu Bento? Tá bom, mas, o De Paula, rapidinho, falando agora. Meu pai é São Paulino Russo. Então seu pai também é frouxo. Seu pai também é frouxo que você. Você virou corintiano por quê? Porque o Corinthians ganhou de São Paulo 2 vezes. Esportiva, a gente tem trazido aqui, desde lá de janeiro, quando a Gazeta Esportiva começou a revelar alguns detalhes do acordo entre Corinthians e Vaidbet, à época, o maior acordo celebrado até então na América do Sul toda entre um clube de futebol e um patrocinador. E a gente teve uma atualização importante, traremos aqui informações exclusivas, então, para o nosso telespectador ficar aí quietinho, acompanhar e assistir a gente a partir de agora. Vamos começar mostrando um trecho, alguns trechos do depoimento colhido pela Polícia Civil, o depoimento do proprietário da Vaidbet, José André da Rocha Neto. Ele foi ouvido no dia 12 de dezembro passado agora e contou uma história sobre a negociação do Corinthians com a Vaidbet, com
completamente diferente de tudo que a gente já tinha ouvido até hoje, tanto do Corinthians, quanto do presidente Augusto Melo, quanto do então superintendente Marcos Sérgio Moura, ou do Alex Cassundé, tido como intermediário desse negócio, pelo menos no contrato entre Corinthians e VaiDeBet. Enfim, o proprietário da VaiDeBet veio com uma versão completamente diferente. A gente separou aqui alguns trechos para vocês. No dia 25 do 12, eu fiz uma ligação para Toninho lá de Goiânia. Você fez? Eu fiz uma ligação para Toninho, porque eu vi nas manchetes que o Corinthians estava escutando algumas propostas de outros plays. E eu sei que Toninho tem contato com esse pessoal de futebol, certo? Eu disse, Toninho, veja aí se consegue alguma reunião com o pessoal do Corinthians, com o novo presidente. Aí ele marcou a reunião pro dia 25, pro dia 26, ou foi pro dia 27, eu acho que foi dia 26. E chegando lá, tava o Marcelinho, tava o presidente, e São Paulo já. Eu tava em Campinas dia 25. E mais 3 pessoas. As 3 pessoas eram o quê? Toninho e mais 2 que eu não recordo o nome. Assim, do Corinthians mesmo, que eu saiba, eram só o Marcelinho e o presidente, né? Tá. O Toninho é tipo tem uma agência, entendeu? É um intermediador, né? E lá a gente fechou o valor, acertou o valor eles pediram 360 milhões, de só fechar por 3 anos. Eu disse, não, vamos fechar 2 anos pra gente testar e tal. Senão a gente só fecha os 3 anos, que é o período do mandato do presidente. No meio da reunião, o presidente disse que tinha outra reunião, se levantou, se despediu, deixou o Marcelinho lá só, com mais essas 3 pessoas. Eu pedi um tempo para pensar, subi para um quarto lá do hotel, dei uma pensada, com as 2 horas depois desci e fechei o negócio. Bom, gente, a gente tem que ir por partes aí. A gente percebe que José André da Rocha Neto, proprietário da VaiDeBet, ali ele estava sendo ouvido pelo delegado da Polícia Civil, Tiago Fernando Correia, junto do promotor do GAECO, que aí cuida da parte de crime organizado, o promotor Juliano Atoja. Eles estavam ali questionando o proprietário da VaiDeBet. Os outros 3 personagens são advogados do Rocha Neto. E aí vem essa versão completamente diferente de tudo que a gente já ouviu, né? O Cassundé, apesar de ter dito que nunca participou de negociação e de que também nunca exigiu uma comissão, no depoimento à polícia, ele disse que foi ele quem conseguiu o telefone da VaiDeBet e levou para o Corinthians fazer essa negociação. O mesmo é defendido em nota oficial em 19 de maio pelo Corinthians. O presidente Augusto Melo também em algumas entrevistas, inclusive aqui pra gente, recentemente no dia 10 de maio, no canal do Benja, ele fala até que pechinchou esse valor de comissão com o André Cassundé, fala que pediu 20, ele falou, não, pago 10, vamos ver 5, 6, até fechar em 7%, né? No contrato ficou fechado que o intermediário receberia 7%, equivalente a 25,2 milhões de reais. E quem configurou ali no contrato foi justamente a rede social Mídia LTDA, empresa de Alex Cassundé. Ainda tem também as versões de Sérgio Moura, diretor de marketing da época, que também bancou de que Cassundé foi quem levou a VaiDeBet ao Corinthians. Enfim, a gente tem agora o José André da Rocha Neto, trazendo uma história completamente diferente, dizendo que ele que tomou a iniciativa e pediu ajuda para Toninho. Quem que é Toninho? Toninho é Antônio Pereira Santos, sócio de Gustavo Lima em 2 duplas sertanejas, ex-empresário de Gustavo Lima, ex-empresário de Marília Mendonça, é um empresário de muito sucesso nesse meio da música sertaneja, e nós conversamos com exclusividade com o Toninho para perguntar para ele de que maneira isso aconteceu, para a gente também entender a versão do Toninho citado pelo proprietário da VaiDeBet. Vamos ouvir. Um rapaz trabalhava para mim, o Sandro Ribeiro, na época, trabalhava comigo aqui na Duetos, e conheceu o Washington, que falou que seria amigo do candidato, do eventual candidato que seria o novo presidente, possível presidente do Corinthians, e chamou a gente para a gente conversar para a gente, se o presidente ganhasse, que ele veio ganhar, a gente faria os eventos na Arena Corinthians. A gente estava pleiteando por isso.
Bom, tá aí. Esse é Toninho Duetos, como ele é conhecido no mundo do sertanejo, citado por André da Rocha Neto como então intermediário, alguém que ele procurou para entrar em contato com o Corinthians. E você percebe que no depoimento do proprietário da VaideBet, ele diz que se reuniu aqui em São Paulo, aqui pertinho da Gazeta, aqui no Hotel Tivoli, com o presidente do Corinthians, com o Marcelinho Mariano, né, o diretor administrativo do Corinthians, além de Toninho e mais 2. Estes 2 são estes citados por Toninho, que é o Sandro, ex-funcionário dele, e o Washington. Este Washington que ele cita é o Washington Araújo, que trabalhou na campanha eleitoral de Augusto Melo, assim como o Cassundé, e que atualmente é coordenador de redes do Corinthians, segundo o próprio clube, quando a gente consultou. O Washington Araújo também, ele é investigado em outro inquérito da polícia como um suposto envolvimento no elo do clube com influencers digitais. Após essa explicação aqui para vocês entenderem quem é o Washington que participou de toda essa negociação junto ao Toninho Duetos, o próprio Toninho deu mais detalhes de como aconteceu essa reunião do clube com a VaideBet e de um momento em que ele ficou incomodado com a história da intermediação. Vamos ouvir. Eu liguei pro Washington, que ligou pro Marcelinho, falei com o Marcelinho e a gente marcou em São Paulo no Tivoli. Aí o André foi, aí tava o presidente, aí chegou o Marcelinho primeiro, e tava eu, Marcelinho, o Sandro e o Washington, e depois chegou o presidente, fizemos a reunião, aí bateu o número, até então a minha empresa, que seria a empresa que iria ganhar a comissão, isso tudo combinado de boca. Aí depois que fechou mesmo, veio fechar, aí eles falaram que tinha que ser uma empresa que já era credenciado deles, que depois nos repassaria e que isso não veio acontecer depois. Bom, é bom deixar claro que nós aqui procuramos o Corinthians para uma nova manifestação. O clube preferiu não se pronunciar nesse momento, entende que esses depoimentos foram colhidos em segredos de justiça. Nós informamos que havíamos feito uma entrevista com o Toninho Duetos, mas o Corinthians preferiu não se manifestar. O mesmo vale para Washington Araújo e Marcelo Mariano, os 2 citados aí nos depoimentos, e por Toninho Duetos. Ambos preferiram não se manifestar por enquanto, devem se manifestar apenas na polícia quando forem convocados para isso. Bom, a grande discussão agora é que vocês perceberam que o Toninho reivindica que ele foi o intermediário e ele tem aí a concordância do proprietário da VaideBet, de que ele, Toninho, acompanhado de Washington, né, com o auxílio de Washington e com o auxílio de Sandro, funcionário de Toninho, que eles que fizeram este meio de campo. Tanto o presidente, né, o proprietário da VaideBet, quanto o diretor financeiro da VaideBet, em outro depoimento, no dia 11 de dezembro, ao qual nós também tivemos acesso, e também o Toninho nessa entrevista exclusiva aqui à Gazeta Esportiva, os 3 foram questionados sobre Alex Cassundé, que é quem no final das contas configura no contrato como o intermediário desse vínculo entre Corinthians e VaideBet. Vamos ver o que os 3 falaram sobre Alex Cassundé. O senhor conhece esse sujeito? Não, conheço não. Ele participou daquela reunião no dia 25 de dezembro? Pronto, é isso que eu não lembro da afeição, mas não conheço, tinha não. Familiares? É familiar essa pessoa pro senhor? Não, não. Aquele primeiro sujeito lá que eu mostrei pro senhor, em algum momento ele agiu como intermediador do negócio do Corinthians com a VaideBet? Comigo não. E com algum representante da VaideBet? Não, porque quem fechou o negócio fui eu. Só fui eu, não teve outra pessoa pra bater o martelo, entendeu? O senhor conheceu, já conversou com ele pessoalmente ou por telefone, o Alex Fernando André, conhecido aí como Alex Cassundé? Não. Ele já chegou a manter algum tipo de contato telefônico com o senhor? O senhor se recorda? Também não, né? Não. Tá. Eu não conheço, nunca vi. Se eu vi, ninguém me apresentou ele como da agência que era intermediadora, não. Que até então, em todo momento, antes do negócio concretizar, até lá no Tivoli, eu era o intermediário. Nunca vi na minha vida e nunca conversei.
Bom, além dos três afirmarem que desconhecem Alex Cassundé, é importante a gente deixar claro que o Alex Cassundé, ele já prestou depoimento na polícia, como eu citei agora há pouco. Tem até uma outra questão, vocês têm todos os detalhes no site da Gazeta Esportiva, com tudo mais completo, inclusive com uma outra entrevista que fiz por telefone com o Toninho Duetos. E ali, no depoimento do Alex Cassundé, ele diz que procurou a VaideBet pelo chat GPT, que encontrou um número no telefone, que falou com o proprietário da VaideBet, o José André, e que passou isso para Marcelinho Mariano, aqui o diretor administrativo do Corinthians. Os dois interrogados, os dois depoentes agora da VaideBet garantiram que sequer a empresa tem qualquer telefone disponível na internet para esse tipo de contato. Enfim, mais uma versão diferente do que a gente viu. Dentro desse assunto da discussão, se houve intermediário no negócio e quem fez essa intermediação, como vocês perceberam, o Toninho reivindica esse direito, né? E pra gente, de maneira exclusiva, ele falou sobre esse momento em que ele se sentiu lesado, sofrendo ali uma espécie de golpe do Corinthians por não receber e não ser reconhecido como intermediário do contrato entre Corinthians e VaideBet. O Sandro e o Washington. Então eu passaria um valor para eles também, era o combinado. E quando a gente tentou receber e que eles não pagavam, o Sandro várias vezes ligou para o Washington sempre querendo acalmar o Sandro, que nós fomos lesados num valor muito confortável, que confortaria a vida de qualquer um. Eu cobrei do Sandro, que é o Sandro que tinha me apresentado para o Washington, eu não conhecia o Washington. Aí o Sandro que sempre ligava para o Washington, ligava para o Marcelinho, eu cobrava com o Marcelinho. Não, a gente vai dar um jeito aqui, calma, porque tem uns trâmites aqui. Aí, na hora que eu vi que não receberia, eu desisti, porque eu não tinha documento. Como você vai receber uma coisa que não fez documento, né? Eu falo para o Sandro que foi um livramento de Deus. A gente tem que reparar que o Toninho Duetos, ele disse que não conseguiu cobrar mais porque ele não tinha nenhum documento, mas é importante lembrar que Alex Cassundé também nunca apresentou nenhum documento e a polícia disse que também não tinha nenhuma procuração para buscar um contrato, para buscar qualquer parceiro para o Corinthians. Mesmo assim, segundo o próprio depoimento do Alex Cassundé, ele foi comunicado que receberia ali 7% dos 360 milhões que teriam que ser pagos pelo Corinthians, né? No contrato está escrito que a comissão seria paga pelo Corinthians. Até por isso, durante o depoimento, o Rocha Neto, proprietário da VaideBet, ele disse que não se importou com esse trecho do contrato, porque ele falou que, enfim, segundo ele, não sairia do bolso da VaideBet, ele não estava preocupado com quem que entraria ali e estava ciente de que havia sim um intermediário, mas na cabeça dele, no entendimento do proprietário da VaideBet, esse intermediário era o Toninho Duetos, com o auxílio de Washington Araújo, que trabalhava para o clube ali na campanha e depois ganhou um cargo sem o conhecimento do proprietário da VaideBet e também do Toninho Duetos. Eles explicaram também mais para frente que não sabiam dessa ligação do Washington Araújo com o Corinthians, além do Sandro, que trabalhava com o Toninho. Enfim, é isso. A polícia agora, a Polícia Civil, o delegado Tiago Correia, ele pretende ouvir as testemunhas, né, que foram citadas por outras testemunhas que já foram ouvidas. Então, esses nomes que estão aparecendo agora, como Toninho Duetos, Washington Araújo, agora eles devem ser convocados. A intenção da polícia é acelerar esse processo, fazer oitivas por videoconferência para tentar acelerar esse processo e, quem sabe, com a expectativa de até o final de fevereiro ter alguma conclusão ou caminhar, pelo menos, para uma finalização de quem deve ser indiciado ou não nesse caso, porque a polícia já chegou à conclusão de que houve um repasse para empresas laranjas, foi oriundo do pagamento do Corinthians para essa empresa intermediadora, Rede Social Mídia, e posteriormente para empresas laranjas. É isso que a polícia está tentando identificar e rastrear o caminho do dinheiro, quebrando sigilo bancário, quem sabe indo aqui até o Hotel Tivoli também para tentar buscar as câmeras de segurança. Enfim, a polícia segue o seu curso, a gente segue acompanhando aqui. Importante lembrar que o caso da VaideBet também é um caso que deve ter votação de destituição, né? Vai pautar uma votação de uma eventual destituição e afastamento imediato de Augusto Melo no Conselho Deliberativo. E agora, com essas novidades, talvez Augusto Melo precise se pronunciar o mais rápido possível. Vocês não acham, meus amigos?